todos! Seguimos o conteúdo programático a partir da abordagem de um tema de extrema relevância, que constitui o controle de constitucionalidade. Isso porque a Constituição é a lei máxima na escala de hierarquia das normas. Ela tem supremacia. Isso vale dizer que não poderá haver nenhuma lei ou ato normativo que seja contrária à Constituição. Por isso, é necessária a utilização constante de mecanismos de controle de constitucionalidade, a fim de proteger a prevalência do texto constitucional. Norma inconstitucional, ou seja, contrária à Constituição, é norma nula. Portanto, a declaração de inconstitucionalidade irá retirar a eficácia dessa norma. A inconstitucionalidade pode ser total, quando todo o texto normativo não está de acordo com a Constituição, ou parcial, relativa a partes do texto incompatíveis, como um artigo ou um inciso. Essa incompatibilidade pode ser ainda de ordem formal, ou seja, relativa a vícios no processo legislativo, ou material, quando o conteúdo da norma está incompatível com o texto constitucional. É importante compreender que todos os poderes estarão sujeitos ao controle de constitucionalidade e também que não somente a ação incompatível com a Constituição é repreensível, mas também a omissão pode revelar uma inconstitucionalidade. Por exemplo, se o poder público não tomar medidas necessárias para a concretização do texto constitucional, se o legislativo não editar lei determinada pela Constituição, ou até mesmo se o judiciário deixar de realizar a contento a prestação constitucional. Toda norma já nasce com presunção de constitucionalidade. Isso porque no processo legislativo é realizado um controle prévio de constitucionalidade, chamado de controle preventivo. Ele acontece no procedimento de tramitação da norma no Poder Legislativo a partir das comissões e também do veto presidencial. Assim, toda norma é válida e eficaz até que seja declarada a sua inconstitucionalidade pelo Poder Judiciário, a partir do controle repressivo de constitucionalidade. O controle repressivo acontece de duas formas. O controle difuso, que é realizado em qualquer processo comum, e o controle concentrado, também chamado de abstrato, realizado exclusivamente pelo Supremo Tribunal Federal. O controle difuso ocorre no caso concreto, em qualquer ação que tramite no judiciário, em qualquer instância ou tribunal. A inconstitucionalidade apontada na demanda é questão incidental. Isso porque não é o objeto principal naquele processo. Pode ser suscitada por qualquer das partes, em qualquer instância e até mesmo pelo juiz ex officio. Surgindo a alegação de inconstitucionalidade no processo comum, o juiz deverá remeter o incidente ao tribunal ou órgão especial, que irá decidir por maioria absoluta. Somente após a decisão acerca da inconstitucionalidade, o juiz poderá então prolatar a sentença naquele processo. Perceba então que o juiz singular não poderá apreciar a inconstitucionalidade, somente um órgão colegiado e por maioria absoluta. Essa é a regra da cláusula de reserva de plenário, constante no artigo 97 da Constituição. O controle de constitucionalidade abstrato ou concentrado segue a mesma regra, já que o julgamento da inconstitucionalidade ocorre no Supremo Tribunal Federal, que é um órgão colegiado, composto por 11 ministros.
No entanto, o controle abstrato possui particularidades, porque ele se restringe ao âmbito do STF, a partir da distribuição de ações específicas do controle de constitucionalidade. São elas a ADI, ou ação direta de inconstitucionalidade, a ADC, ou ação declaratória de constitucionalidade, a ADO, ou ação direta de inconstitucionalidade por omissão, e a ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental, que veremos com mais propriedade na próxima unidade. Essas ações têm por objeto o questionamento sobre a constitucionalidade de lei ou ato normativo e são exercitadas somente por legitimados específicos apontados no artigo 103 da Constituição. Nesse sentido, o controle abstrato se presta unicamente para a análise da constitucionalidade da norma e por isso é que, em caso de pronunciamento de inconstitucionalidade, a norma perderá a eficácia e a decisão afetará a todos. É o chamado efeito erga omnes. Ao passo que no controle difuso, como objeto da demanda é o direito subjetivo, a contenda existente entre as partes naquele processo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade somente produzirão efeitos naquele processo. É o chamado efeito inter partes. O STF, como Corte Constitucional, é responsável por dar a última palavra em matéria constitucional, conforme o artigo 102 da Constituição. Por isso, suas decisões têm outro importante efeito, o vinculante. Isso vale dizer que as decisões obrigam a todos os tribunais da federação, a administração pública direta ou indireta e até a nós, os particulares. Mas cuidado, não vinculará o poder legislativo, sede da representação democrática, que terá sempre a liberdade de discussão plena dos temas. E, nesse sentido, poderá editar posteriormente leis que abordem a mesma temática. Outro efeito comum do controle de constitucionalidade difuso e do concentrado é o efeito ex tunc, ou seja, é retroativo. Isso porque entende-se que a norma inconstitucional é norma nula, vício que afeta desde a sua origem. Como podemos observar, o Brasil adota um esquema de controle de constitucionalidade misto, ou seja, utiliza tanto o controle difuso nos processos comuns, quanto o controle concentrado, realizado pela Corte Constitucional, o Supremo Tribunal Federal. Diferentemente de outros países, como Estados Unidos, por exemplo, que admitem somente o controle difuso. Estes mecanismos somente puderam ser aprimorados a partir da Constituição de 88, quando houve uma ampliação dos tipos de ações do controle concentrado e também do rol de legitimados, aproximando esse mecanismo da sociedade. Em 99, outro importante passo foi dado a partir da edição das leis 986899 e 988299, que vieram a disciplinar o procedimento de tramitação das ações do controle abstrato. Podemos observar, portanto, a grande preocupação que o Constituinte tem com a preservação e efetivação do texto constitucional. Por óbvio que salvaguardar a supremacia da Constituição é proteger os valores máximos da nossa República, que consistem a ordem democrática e a proteção da pessoa humana. Portanto, revise o conteúdo, leia a bibliografia indicada. Continuaremos o tema no nosso próximo encontro. Aguardo você. Bons estudos!